Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Descomplicar Direito. Se você estiver me vendo pelo Instagram, você está me seguindo no @descomplicar.direito. Neste quadro eu enumerei as formas em que se pode pagar a pensão. A primeira delas é o desconto em folha de pagamento. Isso aqui vai servir para o caso do devedor de alimentos que trabalha registrado numa empresa ou mesmo é funcionário público. Tá? Esse desconto ele pode ser requerido lá no processo de alimentos ou mesmo se já estiver em fase de execução de alimentos, ok? Esse pedido ele é feito diretamente para o juiz e tem previsão legal. Ele está previsto lá no artigo 529 e também no 912 do Código de Processo Civil, conhecido como CPC, tá ok? E olha, não se preocupe se porventura o devedor de alimentos te falar: mas vai me prejudicar junto à minha empresa, se você solicitar, a minha empresa não vai querer fazer o desconto. Veja bem, esse desconto é uma ordem judicial encaminhada pelo juiz para as empresas, no qual a empresa tem a obrigação de cumprir. Tá? Se a empresa não cumpre, ela pode responder, inclusive, por crime de desobediência. Então, pessoal, independe da aceitação do devedor de alimentos e a empresa é obrigada a fazer o repasse. Mas você me pergunta, Denis, mas o devedor de alimentos não trabalha registrado ou mesmo não é funcionário público? Então, neste caso, cabe a ele fazer o pagamento mensal. Se ele tem que fazer o pagamento mensal, qual seria a forma mais ideal, então, de fazer esse repasse? Nós entendemos que ela deve ser feita. Pode optar pelo Pix, hoje atualmente muito conhecido, já conhecido, né? Que é uma forma de pagamento instantâneo, então uma vez que ele paga já cai na conta da genitora ou do genitor da criança. Ou mesmo transferência bancária. Por que enumeramos transferência bancária? Porque a transferência você faz direto do seu aplicativo. Você não precisa ir até o banco, fazer um depósito até a lotérica, que seria a segunda opção, a terceira opção, desculpa. Então, essa transferência, e ademais, essa transferência, ela vai ficar registrada no banco por um longo período de tempo. Então, você vai ter acesso a ela há 10, 20 anos. Suponhamos que você seja demandado numa ação judicial. E aí, você vai ter o comprovante guardado? Simples, vai lá no seu extrato do banco e pega o comprovante. Simples assim. Então a gente entende que o Pix ou mesmo a transferência seria a segunda forma mais ideal de se fazer o pagamento, por uma questão de segurança, tá? E mesmo agilidade, porque a criança precisa da pensão o quanto antes. A opção seria o depósito em lotérica ou mesmo em banco. Nós não aconselhamos os clientes a fazer esse tipo de pagamento por uma questão bem simples. Toda vez que você, devedor de alimentos, faz um depósito na lotérica, esse pagamento ele é debitado, creditado na conta da genitora ou do genitor como depósito. E aí, ela vai saber que foi você que pagou a pensão? E outra, se você precisar comprovar depois que pagou a pensão, como que você vai comprovar se não há uma identificação neste depósito? Uma questão muito importante, que a gente sempre orienta os clientes, é no sentido de que depósito efetuado em lotérica e banco, você vai ter o recibo, só que o recibo ele rasga, ele amassa, ele molha, ele se perde. O que a gente quer dizer com isso? Veja bem, enquanto você estiver pagando a pensão alimentícia, você tem a obrigação de guardar esses recibos. Se você, porventura, for demandado numa ação judicial, você vai ter que provar para o juiz que você pagou essa pensão. E aí, se você não tiver o recibo, sabe o que vai acontecer, meu amigo, minha amiga? Você vai ter que pagar novamente. É isso mesmo. Quem paga mal, paga duas vezes. Então, não queira pagar a pensão duas vezes. Então, sempre quando for fazer um depósito, tente identificar, faça um depósito identificado. No banco é mais provável se você conseguir fazer isso. Tá? Evite esse tipo de situação, porque, como eu disse, você pode perder esses recibos e, se porventura for demandado numa ação, não vai ter o comprovante. Denis, mas eu só tenho lotérica aqui na minha cidade, não trabalho registrado, não tenho acesso a banco, computador, nada. Como que eu faço? Então, eu vou ficar sem pagar pensão? Não, tem que pagar. Porém, você vai, ao fazer o depósito,
tira o xerox, tá? Vocês sabem que aquele comprovante, ele se perde com o tempo, ele vai desgastando. Então, fez o pagamento da pensão, tira um xerox na lotérica, vai pagar aí 20 centavos no xerox, põe uma pasta específica, sejam organizados, guardem um comprovante, pagamento da pensão do mês de agosto de 2021, pagamento da pensão de setembro de 2021, por exemplo, tá? Então guarde esse comprovante, tenha ele em mãos, legal? Para que você não tenha dor de cabeça lá no futuro. A quarta opção, ela vai ser em mãos com recibo. Exemplo, Denis, eu não tenho tempo de ir na lotérica, no banco, ou mesmo a mãe ou o pai, né? Gente, toda vez que eu mencionar mãe e pai é porque a criança pode residir com a mãe, tanto com o pai também, tá? Então os dois podem ser devedores de alimentos, legal? Observação. Então, vamos supor que a mãe ou o pai vire e fala, eu não tenho conta em banco, né? Ah, eu não tenho conta, então quero que você pague para mim em dinheiro, e aí eu te dou um recibo. Importante, o recibo obrigatoriamente tem que ser fornecido. Pelo amor de Jesus Cristo, não me pague a pensão sem pegar um recibo, tá? Porque se você paga a pensão e não pega um recibo, você não tem um comprovante que pagou. Então, sempre pegue um recibo, pague em mãos e pegue em recibo. O recibo vai funcionar da mesma forma que o depósito, tem que tirar no xerox, porque esse recibo pode apagar, pode rasurar. Tira o xerox, ou então, se for um recibo bem feitinho, põe numa pastinha. Sejam organizados, tá? Porque se você perder o recibo e for demandado numa ação judicial de cobrança de alimentos e não tiver esse recibo, meu amigo, minha amiga, sinto muito, vai pagar novamente. Uma observação é muito importante. O recibo, ele tem que ter as informações básicas, como mês, ano, tá? E o que se refere, o valor principalmente, né? Mas então você vai colocar lá, valor 30% salário mínimo, atualmente em 2021, R$330, referente à pensão do mês X, tá? Então você identifica, coloca o CPF do recebedor de alimentos, né? Coloca o CPF no caso do genitor, da genitora, que é responsável pela criança. Preferência, assinar como de costume, tá? Não fazer uma rúbrica qualquer, não. Se a pessoa assina por extenso, pede para assinar por extenso também, para evitar qualquer problema para o futuro, tá? A última opção, ela é conhecida como alimentos in natura. Essa opção, ela, diferente das demais, não é paga diretamente em dinheiro. Essa opção, coloquei até aqui uma interrogação, ela não vai ser explicada neste vídeo. Então, se você estiver curioso em saber como que é feito o pagamento in natura, me segue aí. No próximo vídeo eu explico para você. E aí, gostou desse vídeo? Então, deixa um joinha aí para fortalecer o canal. Comente aqui se você tem alguma dúvida a respeito desses pagamentos. Ficaria honrado em esclarecê-lo para você. Quem sabe a sua dúvida não pode se tornar um novo vídeo para o canal. Tá? E se conhecer alguém que está fazendo a forma errada de pagamento, compartilha com ele, dá essa moral para ele aí. Tá legal? Muito obrigado pela sua atenção.